Deus querido, nosso Pai que está nos céus, mais um dia, estamos aqui como sempre, falando às vezes até as mesmas coisas, mas o Senhor sabe do principal, a sinceridade do nosso coração. Essa alegria que transborda, essa coisa tão boa que o Senhor deixa dentro de nós, essa energia tão positiva, que é a tua unção, a tua graça. Sabemos que o teu Espírito Santo habita dentro de nós. Nós não precisamos dizer, Senhor, passa lá em casa, porque o Senhor já está na nossa casa. O Senhor é aquele que deixou o Espírito Santo cuidando de nós. O Espírito Santo é como a nossa babá. Sabe quando precisamos de colo, quando precisamos de um suporte, de uma força. Até mesmo, Senhor, quando precisamos tomar decisões. O Teu Espírito Santo, Ele nos orienta, Ele nos guia. E às vezes nós, por ignorância, não sabemos ouvir. Mas que hoje nós possamos entender como é tão bom estar sabendo que tens cuidado de nós todos os dias. As tuas misericórdias, como eu sempre gosto de dizer, são a causa de não sermos consumidos. Nós estamos vendo quantas coisas aí acontecendo. Nós vemos a maldade aflorando a cada dia mais, a injustiça, as mentiras que querem se tornar verdades. Mas tu sabes, Senhor, até onde nós suportamos e o que nós devemos fazer. Meu Deus, sempre eu te peço, para aquelas pessoas que estão necessitadas, não adianta fazermos a oração do fariseu. Nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, porque o Senhor... Mas o publicano precisa muitas vezes entrar no meio de uma oração, como aconteceu lá nos tempos de Jesus. Eu te peço, Senhor, por aquelas pessoas que estão necessitadas, não adianta só orarmos e dizermos, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Mas existem aqueles que estão precisando de uma ajuda, de uma força, de um suporte, que o Senhor possa levantar pessoas para que possam fazer tudo isso, para ajudar estas pessoas que estão precisando tanto. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por tudo, Senhor, porque nós não merecemos, mas estamos aqui porque a tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Bom dia, povo kawaii, bom dia, povo que está nos assistindo agora em dehojeconvocê.blogspot.com. Eita, meu Deus, chegou o Jacan aqui. Bom dia para você que está assistindo a gente em qualquer canto do planeta Terra. Você até que está nas plataformas, está até no Tunaim, que amostra, criatura. E você que está aí, que escolheu a sua hora de almoço para a gente ficar junto, aí na Rádio Igaraçu, você que está aí também na Rádio Vitória, muito obrigado mesmo por esse carinho. E eu te prometo que o seu almoço vai ser muito bom. Aliás, todos os dias o seu almoço, o melhor acompanhamento do seu almoço é o De Olho com Você. Obrigado pelo seu carinho. Olha, gente, hoje é quarta-feira. Isso, lembrando do R da Maitê Proença, quarta-feira. 27 de maio de 2026. Hoje é o programa de número 90. Isso mesmo. Amarra e agora aponta pro nariz. 90. Isso mesmo. Então, como nós fazemos todos os dias, isso é sagrado, a gente precisa habilitar, né, a nossa história, precisa reconhecer quem nós somos. E vamos agora a 1930. Aconteceu a inauguração do edifício Chrysler, de 319 metros de altura, na cidade de Nova York. Todo mundo sabe onde fica Nova York, né? Isso, Nova York fica lá nos Estados Unidos. E esta é considerada a maior, a mais alta estrutura feita pelo homem na época. Imagina que hoje as tecnologias estão aí viradas no giraia, né? E em 1987, o Futebol Clube do Porto conquistou
pela primeira vez, o título de campeão da Liga dos Campeões da UEFA. Sabe a Champions League? Pois é, depois de derrotar o Bayern München. Não sei se eu falei certo, mas tá tudo bem. Sabe de quem é aniversário hoje? Hoje é aniversário dela na manhã. Isso mesmo, me deixe boninho. Não é Raquel da Bahia, não. É Ivete Sangalo, viu? O pessoal não fala aqui na biografia dela, mas ela participou de um programa chamado Clube do Mickey, que era apresentado pela Mara na TV Itapuã, na Bahia, e lá ela ganhava muitos concursos. Chupou muito picolé lá do negócio, né, manhã? Isso mesmo. Então pronto, você pede 99, né, não, manhã? Ivete nasceu em 1972. E tu que não é Ivete, mas merece um parabéns especial, tá aqui, ó, meu cheiro, meu carinho pra você. E lembrando que a maior bênção que você pode receber se chama aqui, ó, está com o Papai do Céu na sua vida, viu? Pode ter certeza disso. E agora vamos saber se chove, se não chove. Chuva, chuvisco, chuvarada, né? Tá igual a música do Cocoricó. Então vamos saber da previsão do tempo para esta quarta-feira. Vamos aí então a previsão do tempo para nossa capital, nossa região metropolitana. A intensidade dos ventos nesse momento está chovendo, tá? Isso. Neste momento, pela manhã, está chovendo. Eu não sei se ao meio-dia vai parar, tá? Não sei. Mas a intensidade dos ventos hoje está aí prevista para fraca. Fraca ou moderada no período da tarde. Pela manhã, à tarde e à noite, sol com muitas... Aliás, sol não, muitas nuvens com chuvas. Pancadas de chuvas, tá? Durante todo o dia. Pode parar, pode chegar, pode ter, nessas coisinhas assim. A umidade hoje está prevista para 95% a máxima e a mínima 65%. Temperatura mínima de hoje 24 graus e a máxima 28. As informações do tempo são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Então agora vamos aí às manchetes dos jornais que circulam hoje. Entidades da indústria pressionam o Congresso contra o fim da jornada 6x1. O bicho tá pegando, né, manhã? É isso mesmo, me deixe boninho. Olha, eu digo para o povo lá da Bahia, a gente tem um contato com o pessoal da Bahia, e eu digo assim, aí, Ninho, tô imitando vocês direitinho? Ah, meu irmão, tá o show, né, para dizer outra coisa. Ai, meu Deus, o Brasil tem mais de 55 mil dolos ocultos em 11 anos. A gente vai saber disso já, tá? Vocês vão entender o porquê do dolo. Depois de Lula, Flávio Bolsonaro se encontra com Donald Trump para angariar apoio. Imagine se o apoio de Trump fosse igual a Lula aqui com o Kekel e com o Johnny, né? Ilha do Retiro lotada para empurrar o esporte rumo a mais uma final da Champions, aliás, da Lampions League. Supremo mantém proibição de aposentadoria compulsória como punição a juízes. Estado assina ordem para restaurar fábrica Tacaruna e ex-sede do Diário de Pernambuco. CNJ aprova contra-cheque único para a magistratura. Então essas são as manchetes, né? O jornal hoje está carregado de manchetes. Essas são as manchetes dos jornais que estão circulando nesta quarta-feira em todo o estado de Pernambuco. Pois é, agora vamos para a hora boa do nosso programa, que é quem? A Casa dos Patrão, a novela de Bimbo e Conduca. É hora de rir, minha gente, isso mesmo, ritmo de festa. Rapaz, com quem que eu começo aqui? Pense que o negócio tá bom, viu? Pense, tá bom.
Vamos fazer uma coisa? Eu vou aqui entrar numa pauta que é da vereadora Brogueirinha, né? Se tem o Tiago Medina, nós temos dois jovens vereadores no Recife. Eu não sei como é a situação aí de Igaraçu, né? Mas temos dois vereadores que, vamos dizer assim, né? Igual, eu lembrei agora da música da Cinderela, né? Tô no leite gostosinha, deixa eu ir. Não, oxe, maninha, entendeu? Então, vamos saber aqui da nossa blogueirinha do PT, vamos dizer assim, e ela está cobrando aqui um negócio sobre o 6 por 1, né? Ela já está trazendo uma coisa para a cidade do Recife. A vereadora do Recife, Carrie, vamos chamar de Carrie, né? Para amostrar a blogueirinha, olha só, ela usou a tribuna da Câmara do Recife nesta terça para defender o debate sobre a escala 6 por 1 e cobrar o posicionamento dos parlamentares de direita sobre o adiamento da votação da proposta no Congresso. Falamos disso ontem, né? Que sobrou para Augusto Coutinho, Pastor Eurico, todo mundo sabe. Se você se lembra, se você ouviu o programa de ontem, você sabe aqui que a gente falou. Foi, inclusive, acho que foi a segunda manchete da Casa dos Patrão. Então aí o que acontece? Durante o pronunciamento, ela que é pré-candidata a deputado federal. Tá. Olha, que vai ter esvaziamento na Câmara do Recife não vai ser brincadeira. Ela afirmou que temas discutidos em Brasília têm impacto direto na rotina dos trabalhadores dos municípios. E por isso precisam ser acompanhados também pelas casas legislativas locais. Eu vou dizer assim para você que a Câmara Municipal, ela se preocupa com as coisas da cidade. Isso eu preciso lembrar. Inclusive, você que é leigo no assunto, eu já falei, né, para as pessoas antes de chegarmos a Igaraçu, e eu preciso dizer para vocês agora, que eu já trabalhei lá dentro da Câmara Municipal. Eu fui assessor de um vereador por quase 2 anos. Exatamente 1 ano e 9 meses. E por coincidência, este vereador era da base do prefeito. Então, quando se abre a boca para dizer assim, não, porque a gente precisa defender a escala 6 por 1, a gente precisa fazer não sei o quê. Se preocupe, vereadora, com a questão de barreira, do trânsito, se preocupe com as questões da cidade. Quando ela abre a boca e diz assim, não, porque os temas nacionais merecem estar dentro das câmaras. Beleza. Os temas nacionais não podem passar por cima dos temas da cidade. Deu para me entender agora? Se ela quiser abrir a boca e falar, ela vá na rede social dela e diga. Mas para usar a tribuna, para falar de coisa, seria do tipo, né? Falaram tanto do agente secreto que Wagner Moura merecia um cidadão recifense, e ele merece um cidadão recifense, aí sim. Porque o cara levou o nome de Pernambuco, principalmente o nosso Recife, para o mundo inteiro conhecer mais ainda. Né? Então, ele fez a parte dele. Aí, veja só, por exemplo, ela diz aqui que os trabalhadores do Recife, principalmente dos setores de comércio, serviços e telemarketing, convivem diariamente com jornadas consideradas desgastantes no modelo de 6 dias por uma folga. Aí ela falou sobre o dono da doceria que eu falei aqui, a Delicata, apontada por ela como a primeira empresa da capital pernambucana a adotar oficialmente a escala 5 por 2, no lugar da 6 por 1. Para ela, iniciativas do setor privado mostram que o debate sobre a jornada de trabalho vem ganhando espaço fora do ambiente político. É como se diz, né? Eu preciso de um assunto agora que o bicho está pegando, então eu tenho que falar de alguma coisa. Aí, depois de tantos anos da gestão de Lula, agora que vem se falar de escala 6 por 1. É incrível isso. Né? Por conta de uma moça chamada Erica Hilton, que tem mais falta do que tudo lá na Câmara dos Deputados. Pois é. É um ser que tem um negocinho que eu também tenho.
Mas ela se acha mulher, fazer o quê, né? Eu já disse aqui que eu não preciso estar discutindo essas coisas aqui dentro. Não preciso e nem vou discutir. Agora vamos falar de Monjaro, a Ruth de Mulheres de Areia. Em meio à agenda política que vem cumprindo em diferentes cidades, Marília Monjaro ampliou o discurso em defesa dos programas de transferência de renda e passou a alertar sobre o risco de famílias perderem benefícios sociais por causa de problemas cadastrais e da circulação de informações falsas nas redes sociais. A movimentação acontece no momento de debate nacional sobre o Bolsa Família. O Bolsa que tu recebe de R$600, aí tu chega lá e diz assim, né? Eu sou mãe solo, eu tenho 10 filhos. E ainda tenho no bucho aqui, esperando para nascer, doidinho para nascer. Aí a cada criança, né, tem R$50. Se tu tem 10 meninos, dá quanto? Vamos ver, né? 5 vezes 10, 50. Bota mais um zero, deu 500. Então já dá quanto? 1.100. Só pelos 10 vaporizinhos que tu tivesse. Aí, existe aquela coisa que a gente precisa falar sobre o Bolsa Família, que é o seguinte. O Bolsa Família, ele é ótimo, é lindo, é maravilhoso. O Luciano Huck falou umas lesvias sobre o Bolsa Família, porque ele não sabe o que é isso. O Bolsa Família dele só vai acabar quando ele for demitido da Globo. Aí é o Bolsa Família dele que acaba. Aí ele vai fazer projeto na internet, vai fazer não sei o quê, né? E assim vai. Então, essa situação do Bolsa Família, o problema todo se chama... as pessoas, apesar que o governo já tentou fazer várias vezes, seja na gestão de Lula ou de Bolsonaro, que é aquela coisa de você precisa não só depender daquele dinheiro, daqueles 600 de toda a vida, mas você precisa ter a sua renda própria. E aí, a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, ou você se torna um empreendedor, que você tem uma independência financeira, massa, ótimo, obrigado Bolsa Família, foi bom enquanto durou, e valeu. Sabe a música de Mara? Não faz mal, eu tô carinho, eu tô legal? Pronto. Então é assim que o Bolsa Família, ele na expectativa funciona, mas na realidade é outra. Porque o que a gente vê de vídeo na internet, o pessoal dizendo assim, olha fulana, tem um emprego bom pra tu, tá ali, não sei o que, eu já disse pra fulaninha, pra tu ir. Eu perder meu Bolsa Família? Jamais! Jamais! Você entendeu? Então, Marília ela não pode falar de Bolsa Família porque o Bolsa é de Lula. E ela é a defensora ferrenha de Lula. Tanto é que ela briga com o Kekel para saber qual é, de que lado Kekel tá. Não entendeu? Pois é, rapaz. Aí diz aqui, né, que o programa está num momento de crítica à desinformação e também ela rebateu a narrativa de que o benefício desestimula o emprego e afirmou que tem um papel central no combate à pobreza e no fortalecimento da economia local. Ai, Jesus. Aí diz aqui, né? Só para fechar. Ela disse que o valor médio de Bolsa Família é de R$ 678 e dizer que o programa desestimulou o emprego é preconceito de classe, desconhecimento de realidade. Esse programa é chão para que garanta a dignidade e sobrevivência de mais de 1.410.000 famílias pernambucanas. Escutou? 1 milhão de famílias. Aí eu te pergunto, você prefere viver de bolsa ou você prefere ter sua renda? Essa é a questão. Ser ou não ser? Seis a questão. Seis a questão. Olha, eu acho que só faltou ela dizer assim, né? Que a culpa é de Kekel, que o problema é de Bolsonaro, que a culpa é de não sei quem... E assim vai. Hoje quem fala não é Kekel, e sim o seu fiel escudeiro, o deputado Antônio Moraes. Lembrou agora do Alta Compadecida, né? O coronel Antônio Moraes. Eu vou pegar e vou torar um couro. Lembra? Pois é. O vice-líder do governo na Assembleia,
deputado estadual Antônio Moraes, ele afirmou que a intensificação das críticas da oposição à gestão de Kekel está relacionada ao desempenho da gestora nas pesquisas eleitorais. E a fala aconteceu em entrevista concedida à Rádio Folha na segunda-feira, e ele também explicou sua saída do Progressistas para entrar no partido de Kekel e defendeu ações da atual gestão. E ele disse assim: o PP havia tomado uma posição de não apoiar a governadora. Foi naquele tempo, né, que Dudu estava meio na crise existencial para dizer: será que eu pego, será que eu não pego, será que eu faço, será que eu faço? Faz aí, ô povo! Quando ele viu que não tinha mais espaço em canto nenhum, achou que ainda dava tempo de voltar atrás e não deu para voltar. E olha, desculpa, frieza é uma beleza, viu? E aí o café é o meu lambedor natural. Pense no expectorante bom, viu? Eu entendia que não fazia sentido permanecer em um partido que estava em um caminho diferente do meu, especialmente porque eu considero que a minha governadora ela tem realizado ações importantes para Pernambuco e para Mata Norte. Agora eu consegui pegar o ritmo aqui, né? Depois que o bicho desceu, agora é outra conversa. Pois é, gente. Tem uma coisinha aqui que... Ai, Jesus, respira. Respira. Aqui nas obras das reformas dos prédios históricos, isso aqui a gente já falou na manchete, mas tem aqui a história ainda das brusinhas, sabe, das brusinhas, pra gente fechar a casa dos patrão, pra fechar a nossa novela de Bimbo e Ganduca. Eu tô estranhando que Bimbo aqui não foi notícia hoje. Tô estranhando. Deixa eu ver se tem alguma coisa dele aqui no Leiajá, né? Que agora eu tô virado aqui, eu não fico só em uma coisa, eu vou indo passeando pra lá e pra cá. Rapaz, não tem nada aqui não. Incrível, né? Eu acho que só deve ter lá nas redes sociais dele, eu acho, né? Eu acho. Mas olha, vamos falar aqui, né, da história lá das brusinhas do interior. A retirada da cobrança federal sobre compras internacionais até $50, não euros, popularmente chamada de taxa das brusinhas, ela, né, acendeu o fogo lá dentro da Assembleia Legislativa. Aí sim, tá vendo tu, blogueirinha vereadora? Tu tem que falar disso aqui, ó. Tem que ser isso aqui. Isso aqui é a nível Estado. Então, é isso que os deputados têm que falar. Não é se preocupar sobre escala 6x1, sobre sei lá o que está acontecendo lá fora, porque lá dentro tem gente do Estado para defender isso. Entendeu o raciocínio, gente? Deu para entender, né? Tá, com certeza aqui, como eu sempre vou dizer, que o De Olho com Você, ele não vai deixar você com dúvida. Eu não quero deixar você com dúvida. Não quero deixar você com grilo na cuca. Não, nada disso. Entendeu? Então, pronto, aqui é tudo explicadinho nos mínimos detalhes. Aí fala aqui, né, que o tema foi discutido na audiência realizada na Assembleia ontem e que reuniu representantes do setor produtivo, parlamentares, gestores públicos e entidades empresariais. O encontro teve foco nos efeitos da medida provisória, que propõe o fim da alíquota do imposto e que atualmente, além dele, as compras também recolhem ICMS estadual. Aí diz aqui, representantes da indústria têxtil e do comércio defenderam a manutenção da tributação como forma de preservar a competitividade nacional e evitar os impactos sobre os empregos e a renda no Agreste. Especialmente, né, você sabe onde é que fica o pó de confecção das brusinhas daqui, que você compra caríssimo na loja, com marca de fulana, de cicrana, de Ana Hickman, de sei lá quem? Pronto. Vem daqui, ó. Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. É o polo de confecções do Agreste. Viu? E daí tá acontecendo essa coisa, né? Que o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Fernando Pimentel, afirmou que o crescimento das compras internacionais ganhou força durante a pandemia.
Né? Isso aí a gente tem que admitir. Se era para ficar em casa, tu não tinha dinheiro, mas tinha um celular, tinha internet, tinha um provedor. Então o que é que aconteceu? Tu foi lá na Shopee, tu foi lá não sei aonde e começou da nossa a comprar. Isso é fato. Mas é como eu disse, o polo de confecções, ele precisa se colocar também com a competição do mercado da internet. Bota a loja virtual do polo de confecção e pronto, acabou. E daí vai chegar lá o cara, entrega a Shopee, fulana. Pronto. Tão simples, né? Aí fica aqui o chororô, fica aqui aquela coisa, tudo bem. A gente precisa dar um certo quê de razão nessa história, porque realmente, vamos dizer assim, se tirou o imposto de um lado, mas o outro lado continua tendo esse imposto. Então, é questão de fazer justiça. Se tu compra uma roupa de fora por um valor e aqui a roupa se torna mais cara, com certeza a roupa mais cara vai quebrar. Lembra do exemplo da empresa Estrela que eu falei aqui semana passada? Lembra da fábrica de brinquedos, que era a maior fábrica de brinquedos do Brasil? Quebrou. Por quê? Competição. Então, a gente precisa ter essa situação de igual para igual. Simples assim. Então, fica aí, né, a nossa Casa dos Patrões de hoje. Hoje tivemos um representante falando de Kekel. Tem muita coisa aqui para se falar, mas o tempo não deixa. E também, lógico, eu preciso administrar o tempo, porque o tempo às vezes é nosso inimigo quando a gente não consegue administrar. Gostou da filosofia? Então pronto, amanhã tem mais Casa dos Patrão para você acompanhar aqui. Eita, vamos agora dar uma olhadinha na cidade. Eu vou dizer para você, tem uma notícia aqui que eu quero falar, que é aquela coisa, né? O pessoal que mora na rua. Eu acho incrível, né? Se fala tanto em moradia, em cidadania, em dignidade. Aí o pessoal diz que a culpa é de Bolsonaro, aí diz que a culpa é de não sei quem. Ah, é porque a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha avó, é porque a minha família veio de não sei de quê, de maldição hereditária. Não. É preciso a gente prestar atenção. Por que está tendo tanta gente morando na rua e a gente está vendo aí tantas ocupações, vamos dizer assim, tantas edificações que estão aí nas moscas? O que tem de prédio abandonado que poderia ser ocupado por essas pessoas, a gente ia realmente assim dormir mais feliz um pouquinho. Porque eu acho muito triste quando você vê que tem pessoas, pronto, graças a Deus, né? Tudo bem que eu tive que passar a noite inteira com o ventilador ligado, porque senão as muriçocas me acabam. Eu vou ficar todo pipocado aqui de rosa. Mas quantas pessoas que viveram de aluguel, que não tiveram renda segura? Eu acabei de falar aqui, né, do que Marília estava falando sobre a questão do Bolsa Família, mas quantas pessoas não têm a dignidade da sua casa? E aqui o Diário de Pernambuco, ele traz uma reportagem que está falando sobre essa questão. Das pessoas que estão morando na rua e muitas vezes estão aí debaixo dos viadutos, não tem dignidade. Às vezes até você pode dizer assim, ah não, mas tem gente que está na rua só de caô, de noite vai para casa, é só para pegar umas coisinhas a mais. A gente sabe que tem uns espertalhão para tudo. A gente sabe disso. Logo eu digo brincando com o povo, eu digo a polícia não me quis, mas eu tenho um faro de policial. E a minha formação de professor me ajudou mais ainda, tá? Então, diz aqui, olha, a gente vai agora para a história do Marcos. Ele tem 54 anos. Ele é casado com a Janaí, de 42. E ao lado deles, outro homem e uma mulher dividem o espaço debaixo do viaduto. Eles estavam dormindo quando a equipe do diário chegou. O espaço parece crescer aos poucos, à medida que novos objetos vão
chegando, encontrados pelas ruas. Eles vivem no viaduto lá na zona sul do Recife. Há caixas, pedaços de madeira, ventiladores, cadeiras, brinquedos, sacos cheios de material reciclável, algumas bonecas penduradas chamam a atenção de quem passa na Via Mangue. Sem imaginar que logo debaixo da pista, famílias tentam deixar o espaço em busca de algo melhor. Parte da renda vem da reciclagem e o grupo recolhe latas, papelão, todo aquele material que serve para ser reaproveitado. Em muitos dias, a comida chega por meio de doação, feita por trabalhadores de um prédio em uma construção ao lado do viaduto, e distribuem quentinhas no final do dia. No meio dos objetos espalhados, Marcos fala sobre a arte de como quem tenta enxergar a beleza em um lugar marcado pela sobrevivência. Na verdade, Marcos, ele tenta ser otimista, Ele joga o jogo do contente da Poliana. Quem lembra da Poliana, Se disser que não lembra, passou recente no SBT. E ele diz assim, Eu tenho uma ideia de fazer uma instalação enchendo tudo com materiais recicláveis, o lixo reaproveitado, para montar um parque como uma roda giratória, como se fosse um circo. Dentro desse local improvisado, eles têm colchões cobertos com lençóis vermelhos, ficam apoiados sobre madeira e entulho. Uma pequena geladeira divide espaço com as caixas plásticas, roupas e outros utensílios. Poucos metros dali, preso por uma corda, na entrada da moradia, tem um cachorro que acompanha o movimento das pessoas e veículos. O bichinho aparece várias vezes durante a conversa e Marcos interrompe a entrevista para olhar se ele está bem, ajustar a corda e fazer carinho. O bicho virou sua companhia inseparável. Ele diz aqui: dos R$600 que recebe do governo federal, manda 400 para os filhos, que moram em Piedade, e fica só com 200 para manter o cachorro, a mulher e ele mesmo. Pois Dona Marília, escute aqui a história de Marcos, tá vendo o contraponto das coisas? O homem se vira com R$600, manda 400 para os filhos, acho que nem sabe o que os filhos estão fazendo com esse dinheiro, mas está aí, vivendo na rua, com R$200, ainda para completar, para se virar, entre ele, a mulher e o cachorro. E sabendo como é que são as pessoas de rua, elas têm ou uma repulsa da outra ou uma união. Eu nunca passei pela rua e não espero passar por essa situação. Pela misericórdia, minha avó, ela deixou um teto para mim e para meu tio. Mas quantas pessoas não tiveram essa mesma sorte? Quantas pessoas vivem hoje, até inclusive, com mágoas do passado, de familiares, que não se uniram para fazer nada? Mas aí é aquela história, O Marcos diz aqui, ainda, que aos 13 anos, ele foi morar na rua e fala do futuro com a esperança de ter uma vida melhor. Ele disse aqui: nós aqui precisamos, principalmente eu e meu vizinho, de um lugar para viver. A gente quer sair daqui, não quer viver isso para sempre. Nós queremos parar de ter que comer resto de comida dos outros. Se você ver aqui a foto, você vê que, assim, parece um lixão, mas é tudo organizadinho. Você se admira aqui se você ver a foto que eu estou vendo. Aí eu pergunto agora para você. Você que está preocupado com a eleição de João Campos, de Raquel Lira, de não sei quem, do deputado, de não sei que lá. Sabia que existem outras pessoas que estão precisando de ajuda e o pessoal não está nem aí para isso? Será que algum candidato, ou será que alguém vai chegar e vai dizer assim: teve que vir chuva para fazer o Fundo de Proteção e Defesa Civil? Teve que vir 2022 para ter aquela devastação toda, para ter a preocupação com os efeitos climáticos. E aí agora eu pergunto, o que é preciso acontecer para se dar atenção humanitária para estas pessoas que vivem na rua?
Essas pessoas que não sabem o que é vida, eles sobrevivem todo dia. Se você mora em uma área de risco, que tem lá a barreira, dê graças a Deus, porque você tem um teto ainda. E quantas pessoas como o Marcos aqui que não tem esse teto? É isso que a gente precisa pensar. A gente precisa tirar essas pessoas da rua. Hoje, pessoa moradora de rua está virando artigo de vitrine, está virando ponto turístico, figura turística. E a gente não pode admitir isso. Aí alguém vai dizer assim, ah não, leva para tua casa, pega um desse e bota na tua casa. O Estado tem a obrigação de proteger o cidadão. É uma das missões do Estado. É oferecer saúde, educação, segurança, dignidade de trabalho, dignidade de vida. Quando uma pessoa dessa vive na rua, ela se considera por dentro a pior das criaturas. E tem gente que vive nessa situação que precisa ter uma virada de chave de alguém que apoie e diga, olha, você a partir de hoje vai trabalhar, você vai agora ter uma casa, porque com o seu salário você vai ter condições de se manter. Você não vai mais precisar de Bolsa Família. Olha que ele ainda tem a sorte de ganhar o Bolsa Família. Mas tem uma outra coisa aqui que, vamos dizer assim, uma coisa liga a outra. Hoje o negócio está meio Geraldo Luiz, né? Bem emoção. Então, escuta isso aqui. No último dia 10 de maio, Inês, nome fictício de uma pessoa que estava passando por uma situação de, vamos dizer assim, de omissão de direitos, ela tem 54 anos, estava de novo diante daquela casa de muro e fachada, todos revestidos de pequenos azulejos de cerâmica, mas não foi falta de aviso. No dia 28 de abril, ela esteve no Ministério Público do Trabalho aqui no Recife para dizer que queria voltar para a casa dos antigos patrões. Durante aquela visita ao Ministério, ela relatou não estar sendo acompanhada pelo poder público, apesar das promessas ouvidas quando foi resgatada em situação de trabalho escravo. E aí? Que contraponto, né? Eu acabei de falar de um morador de rua que precisa de dignidade, que precisa trabalhar, que precisa ter sua vida, e uma mulher que está dizendo aqui que ela prefere viver na escravidão dos donos, dos patrão, porque ninguém deu apoio para ela. Por que será isso, né? Aí diz aqui, ó. O resgate de Inês aconteceu no dia 7 de novembro de 2025, em Porto da Madeira. Para quem não sabe onde fica Porto da Madeira, fica ali perto de Água Fria. Né? Entre Água Fria e Bibiribe, vamos dizer assim. E exatamente na inspeção, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, e olhe que ela é mulher. Mulher, biológica. Né? Pessoa que gesta filhos. Pessoa que menstrua. Pessoa que tem todas as características biológicas do sexo feminino. E ela está passando por isso aqui. Prefere voltar para a escravidão dos patrão e não está sendo amparada. Cadê a bendita sororidade? Está onde a sororidade? Está onde as mulheres nunca mais serão vencidas porque juntas são mais fortes? Cadê? Cadê o povo aqui? A Secretaria da Mulher, né, que defende tanto as mulheres, cadê aqui? Quer que eu continue a história? Vou continuar. Ela diz aqui, ó. Essa fiscalização, né, esse grupo especial de fiscalização móvel do Ministério do Trabalho, ele constatou gravíssimas violações de direitos fundamentais. Entre elas, não houve pagamento do salário, jornada exaustiva, né? Aliás, ela estava vivendo em uma jornada de trabalho muito exaustiva, restrição de liberdade, discriminação e outras coisas mais. E para completar, gente, ela é analfabeta. E aí? Como se diz, né, no popular,
Um peso, uma medida. O morador de rua e a mulher que vive dentro de uma casa sendo escrava. E aí? Aí sabe o que aconteceu? A fiscalização identificou que Inês trabalhava, né, para 4 pessoas, sendo uma mulher e seus 3 filhos. Aí a Polícia Federal instaurou um inquérito e poderá indiciá-los pela pena de reduzir alguém à condição análoga à escravidão. Aí o Diário de Pernambuco teve acesso ao relatório do resgate que revela uma rotina de supressão de direitos trabalhistas fundamentais ao longo das décadas. Tá aqui, vereadora Brugueirinha. Ó, fala disso aqui, ó. Fala disso aqui, já que tu tá preocupada com escala 6x1, fala desse caso aqui. Ainda bem que o Diário de Pernambuco, por isso que eu digo assim, né? O Diário e a Folha, eles falam tanto, eles mudaram tanto a sua linha editorial, que eu gosto disso. Porque quando a gente não traz notícia boa, a gente traz coisa que faz com que a pessoa reflita. E a proposta do De Olho com Você é essa. Vamos ler jornal. Vamos ler jornal, vamos se informar e vamos deixar de cair na conversinha que aparece no TikTok e sei lá o quê. Vamos ler jornal e vamos pensar. Essa é a proposta do De Olho com Você. Fazer com que você não saia daqui com dúvida. Que a gente possa ler as notícias e que a gente possa entender o que é que está acontecendo. Não é só o que você vai ver na televisão. Porque a televisão está pronta para mostrar a desgraça alheia. Sempre foi assim e será assim. Não é à toa que jornal hoje local tem 2 horas de duração. Só para falar de coisa ruim. Quando vem falar de uma coisa boa, está terminando o jornal, falta 2 minutos. E aí? Então, a visita de Inês ao Ministério Público resultou em um relatório intitulado Da omissão das redes estadual e municipal no pós-resgate da trabalhadora submetida ao trabalho, né, como eu já falei aqui para vocês. Ele foi assinado pela auditora fiscal do trabalho, Maria Neuzeli Arantes de Oliveira, que também participou do resgate. A Inês, ela declarou na ocasião, vocês preferem eu fazendo palhaçada, né? Que eu falando sério, né? Que dá logo aquela gastura, eu fico logo com aquela falta de ar, dá vontade de pular em cima dessa tela. Aí te controla, criatura. Tu não quer a Carolininha Patata que te acalmando, não, Saraiva. Presta atenção, Saraiva. Vou terminar aqui. Inês declarou na ocasião que após a primeira e única visita da assistência social, em novembro de 2025, ainda no período da operação de fiscalização, não recebeu qualquer acompanhamento, atendimento continuado ou apoio por parte das autoridades. E diz aqui, né? Eu não sei se as autoridades falaram. Tem muita coisa aqui, tem o pessoal dando testemunho sobre ela, falando o que ela passou. A resposta. Uma resposta, porque é muito bom a gente dizer assim, não, mas ela sofreu, ela fez aquilo, ela passou por isso. A prefeitura disse o seguinte, afirma que foi ofertado acompanhamento desde novembro de 2025 e que a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome também colocou à disposição acolhimento institucional. Porém, Inês escolheu voltar para a casa dos seus pais. Todas as informações acerca do caso são repassadas pelo site do Ministério Público do Trabalho. Aí o governo de Pernambuco disse assim, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, Justiça e Lavaltrem, informa que realizou articulação imediata com o município do Recife, acionando a rede socioassistencial local para acompanhamento do caso, conforme previsto no Protocolo Nacional de Atendimento. Aí, né, a Defensoria, a Polícia Federal, Ministério do Desenvolvimento, seja lá quem for, tá todo mundo agora aqui se defendendo. Pois é. Eu respiro fundo porque é aquela coisa, né? Não é com você. Dê graças a Deus pela vida que você tem. Dê graças a Deus pela vida que você leva. Porque tem gente que está pior que você. Infelizmente, às vezes estas pessoas que estão passando por essas situações, elas, infelizmente, são escolhidas para mostrar para tu
Valoriza o que você tem. Valoriza a vida que você leva. E depois, pensa no seguinte: se você puder, faz alguma coisa pelo outro. Mesmo que você não receba um obrigado. Tá? E aqui, deixa eu agora entrar num outro assunto que, vamos dizer assim, né? Tem a ver, né? Hoje o negócio está temático. É o programa número 90. Então pronto. Apesar de Pernambuco aparecer entre os estados que tem grandes índices de dolo, aquela coisa toda, inclusive dolo quer dizer que você teve a intenção de fazer o mal. Tá? Então é doloso quando você teve a intenção. Ah, não, eu queria pegar ele, dar um bufete, eu queria estourar a cara dele. Mas quando é culposo, é quando aconteceu sem você esperar. Entendeu, né? Então pronto, massa. Cadê o Maravilha de Vera? Eita, Mara! Ai, Jesus, a gente tem que rir, senão infarta, viu? Aí diz aqui, olha. Exatamente aí, esses números que eu estou falando para você agora, que a gente vai começar a falar, eles estão no Atlas da Violência 2026. O governo do estado afirma que episódios dolosos, intencionais, vem apresentando uma queda consecutiva nos últimos anos. Essa pesquisa foi divulgada ontem, com dados que vão de 2014 a 2024. Em nota divulgada após a publicação do levantamento do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Secretaria de Defesa Social destacou que Pernambuco reduziu os registros de casos letais em 2025 e manteve a tendência de queda nos primeiros meses de 2026. O documento aponta que o nosso estado registrou 3.534 episódios dolosos, com perdas de vidas, em 2024, e teve taxa de 37,3 dolos com perdas por 100 mil habitantes. A terceira maior do país, atrás apenas do Amapá e da Bahia. E também mostra que o estado segue acima da média nacional, que ficou em 20 episódios dolosos com perdas de vidas por 100 mil habitantes. Na avaliação da SDS, os números precisam ser analisados levando em consideração diferenças de metodologia entre os dados do Atlas e os registros oficiais de segurança pública do estado. E ainda, segundo a Secretaria, o estudo utiliza informações do DataSUS, enquanto os dados oficiais do estado contabilizaram 3.464 dolos de vidas em 2024, com taxa de 36 casos por 100 mil habitantes. É preciso ter um protocolo padrão nesse negócio, porque quando você diz assim, a secretaria, ela analisa de uma forma, e a gente espera que o outro lado também tem que ser da mesma forma, é o tal do protocolo. Isso eu aprendi naquela situação lá do curso da Defesa Civil. Então, como se diz aqui, né? Vamos agora dar uma fechadinha no nosso noticiário local. No seguinte, deputados denunciam corte de R$1 bilhão na saúde e fechamento de 226 leitos em Pernambuco. Deputados estaduais da oposição, lá na Assembleia, eles denunciaram na terça-feira, ontem, um suposto agravamento da crise na saúde da política estadual na gestão de Raquel Lira. Isso aqui não trava na casa dos patrão, mas é tão sério que a gente vai botar aqui, na cidade mesmo. Os parlamentares atribuem ao cenário a redução de investimentos e a diminuição do número de leitos hospitalares na rede estadual. Aí agora eu pergunto, criatura, com a mão na cabeça e segurando o queixo para não cair. Quantos deputados mandaram emenda parlamentar para a saúde do estado? Quantos? É como se diz, né? Eu digo brincando que aqui os meus vizinhos, eles gostam de aplaudir uma coisa ruim quando acontece. Eles estão de camarote assistindo, não fazem nada. Nada para ajudar.
Eles gostam de ver o circo pegando fogo, como se diz. Então, esses deputados estão do mesmo jeito. Eu vou citar mais uma vez Eduardo da Fonte. Isso está estampado na internet, na televisão, na propaganda partidária do PP. E ele está enviando emendas parlamentares para comprar equipamentos de ponta para os hospitais. Aí Coronel Meira mandou verba, mandou emenda para o Hospital da Restauração e fez questão de ir lá fiscalizar. Aí agora eu pergunto aqui, o que os deputados da oposição fizeram pela saúde pública? Se você tem direito a mandar um dinheiro aí para onde tu quiser. Mas sabe o que eu fiz aqui? Os deputados da oposição, eles criticaram o fechamento de unidades hospitalares, a demora em reformas. A ausência de novos equipamentos de saúde. E durante a coletiva, eu não vou nem dizer aqui os nomes dos deputados, tá? Não vou dizer isso, não. Eles relataram visitas realizadas ao Hospital da Restauração, Getúlio Vargas, Agamenon, Otávio de Freitas, onde eles afirmam ter encontrado uma superlotação, pacientes em corredores, infiltrações, falta de iluminação e denúncias da presença de até animais indesejados. Eu disse para você na sua hora de almoço, não se preocupe comigo que eu não vou estar falando coisa ruim aqui. E o presidente da Comissão de Saúde afirmou que o grupo decidiu aprofundar a investigação após um aumento de denúncias recebidas sobre o funcionamento da rede estadual. Aí você pode dizer assim, a governadora está mais preocupada de inaugurar a estrada do que fazer a reforma dos hospitais, é isso que eu estou escutando? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Tu que manda na tua família, tu que é o chefe da família, tu que é a chefe da família, tu se vira nos 30 para tentar deixar tudo durante 30 dias com aquele dinheirinho que tu recebe. E tu ainda pede a Deus para vir mais coisa, né? 13º, o PIS, ou seja lá o que for. Pronto. Imagina você pegar um estado, cuidar de um estado, e você tem que resolver tudo de uma vez só. Você consegue fazer isso? Me diz. Nós somos o país dos endividados. Não é isso? Pois é. Por que nós estamos endividados? Porque a gente não tem condição de pagar tudo que a gente faz. Não é isso? Então, é o que acontece aqui. Eu sou contra uma coisa. Ao invés de você criticar, ao invés de você fazer aquele levante, né, começar a provocar as coisas, tu deveria fazer pelo Estado, independente de gestão. É isso que os nossos excelentíssimos senhores deputados precisam fazer. Vamos deixar de falar mais e vamos fazer. Isso é o mais importante. Então assim eu vou fechar o nosso noticiário da cidade hoje, porque o tempo está voando. E agora a gente vai dar uma olhadinha no Brasil e no mundo. E tem muita coisa acontecendo hoje. Eu gosto quando tem muito movimento, porque eu tenho que escolher notícia. Já pensou? Então pronto. Vamos agora para o Brasil e o mundo. Pois é, minha gente, deixa eu dizer uma coisinha pra vocês aqui. Eu gosto dessas noticiazinhas boas que fala de justiça, sabe? Eu amo demais. Tem um banco aí, o banco famoso, Bremeio. Ele foi condenado pela terceira vara civil da comarca de Garanhuns. Eu estou falando uma coisa que aconteceu aqui, mas o banco é a nível nacional, tá? A indenizar uma cliente vítima de um golpe aplicado por meio de uma falsa central telefônica, e a decisão determinou o pagamento de R$43 mil por danos materiais e R$10 mil por danos morais, totalizando mais de R$53 mil em indenização. O que foi que aconteceu? Segundo os autos do processo,
A vítima recebeu ligações telefônicas em novembro de 2024 de criminosos que se passaram por funcionários do banco. E eles usavam a técnica conhecida como o Caller ID Spoofing. Ou seja, é uma técnica, né? Vamos dizer assim hoje, né? É um aplicativo que falsifica o número exibido no identificador de chamadas. Segundo a ação, as ligações apareciam com o mesmo número oficial da agência bancária lá de Garanhuns, o que levou a cliente a acreditar que estava em contato com representantes legítimos da instituição. Aí eu vou agora terminar a notícia dizendo o seguinte: se você, aliás, inclusive os bancos, né, agora eu acho que de tanto ver, né, o pessoal denunciando aquela coisa toda, hoje os bancos, eles estão divulgando para os clientes isso em seus aplicativos, não estão levando isso para a internet, para a televisão, mas que você tenha a certeza da agência se ela liga ou não para você. Simplesmente fale com o gerente, se for possível, e diga assim: ó, doutor, eu queria saber se é vocês que ficam ligando para mim para ver isso, isso e isso. Tão simples, né? Às vezes a gente cai na conversa dos outros porque não presta atenção. E aí? E olha, essa notícia é muito boa e eu quero dizer aqui para vocês, né? Pelo menos eu acredito que é muito boa. O Senado aprova o piso do salário dos professores. Aí exatamente foi aprovado ontem a medida provisória que reajusta, aumenta o piso salarial dos professores da educação básica para R$ 5.130 em 2026. O texto vai para a sanção do presidente, ou seja, o presidente vai passar a caneta e vai dizer: está aprovado, companheiro, pode aumentar os salários dos professores. Isso, agora eu botei tanta baba que só a graça. Dos professores, companheiro. A garganta secou, né? Eu fiquei nervoso, pô. A medida representa um aumento de 5% sobre o valor anterior, que era de 4.867. Não teve tanto aumento assim, né? Mas, pois é, né? Os professores se viram de manhã, é uma escola, de tarde é outra, de noite piorou, chega em casa um bagaço. Ainda perde fim de semana para fazer plano de aula das 3 redes que ele trabalha. Pois é, para os professores o dia não deveria ter 24 horas, deveria ter muito mais. Aí tem aquelas alminhas falando de escala 6x1, e aqui ó, os professores se ferrando, se matando, né? É, rapaz, já dizia no popular, pimenta nos olhos dos outros é refresco, o pior que tem. Né? É, rapaz. E tem uma coisa aqui, gente, hoje não tem muita coisa em relação ao mundo. Eu acredito que o povo deve estar mais calmo, alguma coisa do tipo, né? Mas tem outra coisa aqui que é preciso falar, que é o tal do IDH. Você sabe o que é isso? Pois é. O Brasil ingressou pela primeira vez na categoria de países com desenvolvimento humano muito alto. Uau! Que lindo, cara! A informação é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que divulgou ontem a pesquisa Radar IDH, para apresentar o Índice de Desenvolvimento Humano das Cidades. O marcador avalia os parâmetros de saúde, longevidade, educação, geração de renda, de acordo com a raça, com a opção sexual, seja lá o que for. E a publicação considera os últimos 13 anos, de 2012 a 2014. Em 2024, o Brasil alcançou 0,805, em comparação com 0,744 em 2012. A escala do PNUD para classificar o desenvolvimento humano varia de 0 a 1, sendo muito alto, acima de 0,800. Quando o Programa das Nações Unidas começou a calcular esse índice há 30 anos, o Brasil era um país de IDH baixo, ou seja, menor que 555, com 0 à esquerda. Já viu, né? Pronto. Aqui se fala da questão de Bolsa Família, de educação, né? Também aqui o desenvolvimento das famílias pretas, saúde e renda, as regiões metropolitanas também. Inclusive, eu acho que é assim. Eu vou deixar essa notícia para dar mais detalhes amanhã,
porque aí a gente analisa isso aqui mais profundamente. Então aqui, ó, consegui aqui o que eu queria. Aqui em relação ao Nordeste, nós temos em primeiro lugar, a capital mais desenvolvida é Natal, depois vem Aracaju, a região metropolitana de Teresina, no Piauí, e o Recife está em quarto lugar. Recife, viu? Recife. Não é o estado não, viu? É Recife. Fechei, tá? Era isso que eu queria saber aqui. E São Luís, lá no Maranhão, está em quinto lugar, no top 5. Recife deveria estar no primeiro lugar, né? Pois é, prefeito. Prefeito, minha calma, prefeito. Tá sentindo saudade do senhor, prefeito. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para os esportes, que é melhor, né, prefeito? Pois é, prefeito. Ai, meu Deus do céu. Sei não, viu? Tá vendo como é que a gente pega as coisas? É por isso que aqui, meu filho, de olho com você, revela tudo. Aqui a gente tem inteligência emocional, viu? Vamos para os esportes agora. Integrantes de organizada do esporte teriam planejado emboscada contra rivais. Quem tá dizendo isso é a polícia, viu? Pois é, né? Eu não. Eu só tô lendo a notícia. Aproveitando a boa fase, o esporte busca a revanche contra o Fortaleza, após as suas frustrações recentes. 21 jogadores em 3 jogos. O raio-x do trabalho de Christian de Souza no Santa Cruz. Ele também exalta a bola parada e imposição física do Santa na Série C. Já no Náutico, o técnico destaca a importância do ex-jogador Robinho para a força ofensiva da equipe. Vinícius destaca a preparação do Náutico para jogar com o Sport e ressalta foco na Série B, além do clássico. Pois é, né? Sabendo que um dia após o outro. No caso deles, o pessoal que joga bola, né? É um jogo atrás do outro. Um dia após o outro. Lá ele, né? E assim fechamos o nosso noticiário de hoje. Pois é, gente, eu ia falar hoje sobre descanso, mas eu não baixei aqui o texto, mas eu quero aproveitar para falar com vocês sobre o que a gente falou hoje, né? Sobre as notícias aí do Marcos, da moça da casa, da escravidão. Falamos sobre desenvolvimento humano e eu fico pensando assim, né? Puxa, como é bom você fazer um jornalismo em que existem pessoas preocupadas com a realidade do próximo. O diário aqui, ele hoje, nem precisei passear pelos outros veículos, só o diário aqui me deu uma pauta muito boa hoje. E eu acredito que você pode ter aproveitado o programa de hoje para dar aquela pensada, né? Eu já falei tanto, né? Agradeça pelo que você tem, faça o que tiver de fazer, seja lá o que for. Quando você escuta esses barulhos assim, eu batendo a mão, né? Eu bato palma, bato na perna, eu sou bem imperativo, vamos dizer assim. Então eu vou complementar o nosso noticiário dizendo o seguinte. Aqui no nosso momento, que a gente para tudo para conversar sobre nós, vamos falar de nós. Analise sua vida, veja o que você já conseguiu, veja o que você precisa conseguir, mas lembre-se sempre que existem pessoas que não estão na mesma situação que você. Já falei aqui sobre gratidão, já falei aqui sobre reconhecer as pessoas, sobre fama, mas é preciso que nós coloquemos no nosso coração aquele sentimento de dizer assim, puxa, eu não posso ajudar aquela pessoa, mas eu posso fazer algo diferente. E sabe qual é o algo diferente que você pode fazer? Por exemplo, já que estamos em ano de eleição, votar em pessoas que estejam comprometidas realmente com o social. É muito bom se falar em escala 6x1, é muito bom se falar na questão do trabalhador, é muito bom, né, ter aquele discurso que a gente já conhece todos os dias. Mas se você não pode fazer algumas coisas, você tem esse ano um poder enorme na sua mão.
veja quem realmente tem trabalhado pelo social, pelo desenvolvimento das pessoas. Isso é um ponto importantíssimo. Como eu disse para vocês aqui, vou sempre repetir, eu não tenho necessidade de ser cabo eleitoral de ninguém. Mas eu estou aqui para mostrar as notícias, para trazer você para a realidade, para você pensar que você está contratando alguém que vai trabalhar para você 4 anos. E esse alguém que vai trabalhar pelos próximos 4 anos, ele vai reger a sua vida. Não esquece disso não, tá? E daí, vamos embora! Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, então pronto, daqui a pouco chega a sexta. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela nossa amizade, povo do Kauai, cheiro especial para vocês. Obrigado a você que assistiu no deolhoconvocê.blogspot.com e para você que ouviu e que está aí também debatendo junto comigo na Rádio Igaraçu 87,5. Vera, sempre você vai morar no meu coração, viu? Tem um lugarzinho aqui dentro do meu coração para você. E você que ouviu na Rádio Vitória. Muito obrigado pelo carinho. E amanhã, papai do céu, se ele deixar debaixo de chuva ou não, a gente está aqui de novo, somente pela permissão dele. Cheiro, até amanhã.